Ela falou assim, eu estava conversando com ela esses dias, né? Quem poderia pregar domingo, né? Estava pensando, né? Eu tenho tantos amigos queridos, né? Ela falou, pai, já sei quem vai pregar domingo no teu aniversário. Eu falei, quem? Eu. Fala que presentão que é esse, né, Mari? E a Mari também está no caminho aí, tá, Mari? A Mari não é fraca não, né? Deixa eu orar pela Miri aqui. Estenda a sua mão na direção dela. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da Miriam. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas filhas, pela Mariana também, Senhor, que também tem pregado. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir em especial hoje que tu possa ser, Senhor, com a pastora Miriam, Senhor, pregando essa palavra, liberando essa palavra. Ó, Senhor, ela se preparou para esse tempo, para esse dia, para estas horas, para estes minutos. Espírito Santo de Deus, enche ela da tua graça. Espírito Santo de Deus, enche ela da tua unção. Espírito Santo de Deus, sê com ela, para que ela possa liberar a tua palavra. E todos nós sairemos daqui, Senhor, abençoados, debaixo da tua paz, da tua bênção, da tua alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor. Que bom que você veio hoje, né? É uma grande alegria estarmos na casa do Senhor. E é uma grande alegria minha também trazer a mensagem hoje, né? A primeira mensagem da semana. E eu tenho certeza que da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, ele vai falar com você. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Daniel 3. Daniel, capítulo 3. Nós estamos no ano de Daniel e nesse mês de março nós estamos estudando o capítulo 3, certo? O capítulo 3 de Daniel. E eu não vou ler todo o capítulo aqui, né? Mas eu vou resumir para você e nós vamos lendo alguns versículos. Então, você deixa aberto aí no capítulo 3 de Daniel. Amém? Então, gente, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 3, né? O rei Nabucodonosor, ele faz a imagem. Lembra que no capítulo 2, ele teve um sonho que ninguém sabia, e Daniel foi lá revelar, e era uma imagem grande. Lembra até que o bispo colocou aqui a imagem. E aí, o que ele fez? Ele fez essa imagem. E o que ele fez? Ele fez um decreto que todos tinham que se prostrar e adorar aquela imagem. Certo? Aqui no capítulo 3. E o que acontece? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não obedeceram o decreto. Eles não se prostraram diante da imagem, certo? E aí, o que aconteceu? Acusaram, deduraram Sadraque, Mesaque e Abidnego, falando, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego não estão obedecendo você, rei. Olha, eles estão desobedecendo o decreto, certo? E aí, o que aconteceu? O rei chama Sadraque, Mesaque e Abidnego e dá uma segunda chance. Fala, eu fiquei sabendo que vocês, né? Tudo isso aqui no capítulo 3. Que vocês não se prostraram, eu vou dar uma chance. Agora vocês podem se prostrar. E eles não se prostram. E no versículo 16 eu quero ler para vocês o que eles falam para o rei Nabucodonosor. Versículo 16 do capítulo 3 de Daniel, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode, eu não sei como está na sua versão, está falando aqui, pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém? Até aqui. E aí, o que acontece, gente? O rei Nabucodonosor fica furioso, né? Manda eles para a fornalha, pede para esquentar a fornalha 7 vezes mais, lá o fogo, e os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha, só o fato deles chegarem perto, eles foram queimados, certo? E o que acontece? O rei Nabucodonosor fica olhando ali a fornalha e ele vê que tem mais um homem. Colocaram 3, mas tinha 4 homens na fornalha. Tinha o 4º homem da fornalha ali.
E o que acontece, gente? Ele fala, nossa, gente, olha que eu estou olhando ali, tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa. E ele pede, chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saem da fornalha e não tinha queimado nada. Estavam ilesos. E o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus Todo-Poderoso de Sadraque, Mesaque e Abednego libertou eles, né? Livrou eles da fornalha ali, e eles são promovidos, certo? De uma forma bem resumida, esse é o contexto aqui do capítulo 3, certo? E hoje, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar sobre que confiança era essa em Deus, que confiança, que fé que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham, que eles estavam dispostos a morrer, mas eles não iam abrir mão da fidelidade deles com Deus. Porque, né, às vezes, o que acontece? Nós olhamos para as pessoas da Bíblia e achamos que eles são seres talvez extraordinários, angelicais, né? Assim, não é um ser humano simples, é um ser humano mais evoluído, talvez. A gente não tem essa impressão quando a gente lê? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar deles ter diferenciais, eles eram como eu e você. E hoje eu quero te perguntar, hoje nós vamos refletir, eu vou fazer várias perguntas para vocês, como que está a sua confiança em Deus? Como que está a sua fé em Deus? Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, eu vou continuar sendo fiel? Deus pode falar sim para mim, mas se Ele falar não, eu vou continuar fiel? Deus, Ele pode me livrar da fornalha, mas se Ele não me livrar, eu vou continuar confiando em Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam dispostos a confiar no Senhor. Como eu falei, né? Eles eram seres como eu e você. E o que diferencia talvez Sadraque, Mesaque e Abednego de nós? Algumas atitudes que eu quero comentar para vocês. Algumas atitudes que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a entrar na fornalha e morrer caso necessário. A primeira coisa, eles decidiram ser fiéis. Existem coisas na nossa vida que nós temos que tomar a decisão. O que será que talvez você está prorrogando, né? Empurrando com a barriga? Isso aqui um dia eu resolvo. Isso aqui um dia eu resolvo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram a decisão ali. Nós vamos ser fiéis. Nós não vamos se prostrar. Eles poderiam ficar na dúvida, vamos se prostrar? Não vamos, não. Eles decidiram, eu não vou me prostrar. E algo interessante, né, para a gente pensar em relação à decisão. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você toma microdecisões. Abrir os olhos, você decide se você vai levantar da cama ou não. Talvez você fale, Miriam, mas eu não tenho escolha, eu tenho que trabalhar. Então, a sua escolha foi não ter escolha e ter que trabalhar. Foi uma decisão. Vocês conseguem entender que do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você vai ter escolhas. Um exemplo cotidiano, por exemplo. Você acorda, você decide se você vai escovar os dentes ou não. Certo? Se você fica muitos anos sem escovar os dentes quando você acorda, provavelmente o que você vai ter? Cárie, dor de dente. Não é verdade? Nós temos que entender que os nossos resultados dependem das nossas decisões. Então, às vezes, você não está tomando uma decisão, mas o tempo está passando, a vida está correndo e as coisas estão acontecendo, igual alimentação, um outro exemplo. Né? Dizem aí que você é o que você come. Né? O que você tem decidido comer todos os dias? Certo? É algo para a gente entender em quem eu tenho pautado as minhas decisões. Em quem você tem, talvez, olhado, olha, eu vou tomar uma decisão, mas eu vou ver primeiro o que o jornal vai estar falando. Olha, eu preciso tomar uma decisão muito séria, mas eu vou ver o que o influencer, porque agora a gente está na época dos influencers, né? O que o influencer digital está falando sobre esse assunto que eu preciso tomar a decisão? É algo para a gente... Será que você tem cedido às pressões para tomar uma decisão talvez errada? Algo para a gente se pensar, né? Será que as propagandas de TV têm influenciado você? Os vídeos que você assiste têm influenciado nas suas decisões? Gente, pensa comigo, se Sadraque, Mesaque e Abednego fosse pelos outros,
Eles iriam abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua fé e pecariam contra Deus. Ah, todo mundo está se prostrando, então é isso que eu vou tomar essa decisão, porque eu vou com todo mundo. Algo para a gente entender, é uma frase que eu até anotei, eu vou ler aqui, que a gente já viu na internet. Não sei se você já viu essa frase que diz assim, ó: o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, talvez o certo ninguém está fazendo, mas ele continua sendo certo. O errado continua errado e todo mundo está fazendo. Né? E a minha pergunta para você é: em quem você tem influenciado as suas decisões? E sabe o que acontece? Infelizmente, muitas vezes, nós somos influenciados pela massa. Nós somos influenciados por todo mundo. Ah, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo está vestindo essa roupa, eu também vou vestir. Todo mundo está comprando aquilo lá, eu também vou comprar. Ou às vezes até nós pecamos. Só porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Que nós tentamos justificar as nossas decisões. Não, Deus, olha, eu vou ter que fazer isso, porque aconteceu isso comigo, então eu vou ter... A gente tenta justificar o nosso erro, o nosso pecado, né? Porque, não, Deus, olha, eu vou fazer isso, mas é porque aconteceu aquilo comigo. Entende? É algo interessante que a gente precisa entender. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram dedurados, eles foram acusados por pessoas que eles ajudaram lá no capítulo 2. Nós vamos ler aqui, vamos ler o versículo 8 aqui do capítulo 3, gente, para vocês entenderem onde que eu quero levar vocês hoje. Capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Sabe quem eram esses astrólogos? Eram os mesmos astrólogos do capítulo 2, que não estavam conseguindo adivinhar o sonho do rei. E eles estavam sujeitos a morrer, porque o rei falou assim: se ninguém descobrir o meu sonho, todo mundo vai morrer. E os astrólogos estavam no meio. Se você vir aqui no capítulo 2, você vai ver que ele chamou magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. E quem que ajudou a salvar a pele deles? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Daniel pediu para eles orarem. Olha, ora para Deus me revelar o sonho, senão todo mundo vai morrer. Então, gente, olha que coisa, né? Porque a vida às vezes acontece isso com a gente também. As pessoas que eles ajudaram, foi as mesmas pessoas que falaram, olha, foi lá falar com o rei, foram, né, como a Mariana falou na quinta-feira, X9, dedo duro, né? Tô tentando ser mais clássica aqui, mas, né? O que eles foram? X9, eles falaram, rei. A linguagem do povo, a Mariana está falando. Né? Eles foram o quê? Ingratos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram memória fraca. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não poderiam justificar? Olha, Deus, eu vou me prostrar aqui, por quê? Por quê? As pessoas que eu ajudei foram ingratas comigo. Eu não tive chance. Ou eu ia morrer, ou eu tive que me prostrar. Eles não poderiam fazer isso? Justificar o pecado deles ali, eu estou me prostrando, Deus, porque eu fiz o bem. Né? Não é assim, porque a gente vive numa sociedade que parece que fazer o bem saiu de moda. Né? Fazer o bem não é legal, assim, você faz o bem, você só leva. Não é assim que às vezes a gente tem essa impressão? Mas eu quero te dizer uma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se importaram com a ingratidão dos astrólogos. Eles seguraram a bronca, gente. Eles falaram, não vamos nos prostrar, independente do que aconteça, independente do que fizeram conosco. E talvez hoje você está tomando decisões mediante as coisas que te fizeram no passado. Né? Eu vou dar um exemplo bem clássico que vocês vão entender muito bem isso. Né? Eu talvez teria todos os motivos de falar assim para Deus. Deus, eu não vou mais te servir. Deus, eu não vou seguir mais os seus princípios, os seus valores. Você falou não para mim. Você levou a minha mãe. Eu não poderia ter todos os motivos justificativos para falar, não quero mais saber desse Deus. Eu não quero mais saber. O momento que ele mais precisou, que eu mais precisei, ele falou não para mim.
Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas o nosso Deus, gente, ele é insondável. Nós não entendemos os princípios, nós não entendemos o que ele faz. E o que seria de mim se eu falasse, eu não quero mais saber desse Deus? Então, às vezes, você está tomando decisões, você está indo pela cabeça dos outros por motivos que aconteceu no seu passado. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não lembra mais do seu passado. Talvez você lembra, você fica se acusando, né? Quem que acusa? É o diabo. Mas você não fez isso? Mas olha o que aconteceu, mas olha o que Deus fez com você. Olha, Deus não lembra mais do seu passado. Amém? E algo que a gente precisa entender, gente, que ser crente de verdade não é para os fracos. Você ser crente, seguir o que a Bíblia fala, seguir o que Deus fala, não é para crente mimimi. Ai, Deus, porque eu vou ter que pecar, né? Porque olha o que está acontecendo nesse mundo, não vai ter jeito. Não, para você ser crente de verdade, você tem que ser forte, você tem que seguir, acreditar nos seus princípios e nos seus valores. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Amém. Uma outra coisa interessante que nós vemos em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não tiveram medo de ser diferentes. Lá no versículo 12, vamos ler o versículo 12. Eles não tiveram medo de ser diferentes. 3:12. Capítulo 3, versículo 12. Mas há alguns judeus, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Sadraque, Mesaque foi diferente. E essa coisa de ser diferente, eu lembro muito da escola, eu não sei você na sua época, né? Mas na escola, o que acontece? As jovens aí que estão na escola, né? O que acontece? Não sei na época de vocês agora, como que tá. Mas antes, né? Lá na minha época, tinha vários grupinhos. Né? Então tinha a galera da frente, que eram os nerds ali. Né? Não sei se na sua sala tinha os nerds. Tinha a galera do fundão, que não estava querendo saber de nada. Né? Tinha aquela galera, não sei como que chama hoje, mas na minha época era os emo. Aqueles caras que andavam de preto, tinha umas franjas assim estranhas. Na minha sala tinha esse tipo. E nós, como jovens, nós queremos o quê? Nos adaptar, não é verdade? Nós não queremos ser diferentes, nós precisamos entrar em algum grupo ali, nós precisamos ser aceitos. O ser humano tem essa necessidade de ser aceito, não é verdade? Então, nós não podemos ser diferentes, nós precisamos, de alguma forma, se enturmar em alguma tribo, né? Se é assim que a gente pode dizer. Ou com os nerds, ou com a galera do fundão. E, gente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se importaram. Eles não quiseram se enturmar com nenhuma tribo. Eles falaram, não, nós vamos ser diferentes. E algo que nós precisamos entender é que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Evangelho de Cristo, nós ficamos diferentes. Quando você conhece Jesus, você não vai ser igual às pessoas do mundo. Né? Não tem jeito. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós somos transformados pelo poder dele. Amém? E algo em relação de ser diferente, né? Eu lembro quando eu fui para o Peru, eu fiquei 3 meses lá no Peru, né? E eu acho que eu já até contei essa história aqui, mas a minha questão física, né, é diferente dos peruanos. Eles são menores, eles têm um cabelo liso, são magrinhos e tudo. Então, onde eu ia, eu era o destaque. Né? Eu ia com a mulher que eu morei lá na casa dela, a irmã Maria. Então, a gente ia no mercado, a gente ia no hospital fazer visita, ia nos lugares, e onde eu passava, as pessoas, não é daqui, né? Aquele portunhol, que eu estava aprendendo a falar espanhol ainda, né? Abri a boca, então, não é daqui, né? E isso começou a me incomodar, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar no destaque, tipo igual agora, entendeu? Todo mundo olhando para mim. É só por amor a Jesus mesmo, né? E aí, isso começou a me trazer um mal-estar, porque onde eu estava, as pessoas me olhavam e eu falei, ai, Jesus, isso aqui não está ficando bom, né? Imagine, 3 meses, você sendo destaque por onde você passava. E aí, isso começou a me incomodar e eu falei, Jesus,
não dá para mim ficar aqui, tenta ser, deixa invisível, né, que as pessoas não fiquem olhando para mim, que eu, sei lá, que elas olhem e me vejam peruanas, né, e esse cabelo cacheado, gente, faz um sucesso lá, porque lá é tudo cabelo liso e elas acham lindo o cabelo cacheado, e elas pegavam no meu cabelo e tudo, né, e aí o Espírito Santo falou assim, bem forte no meu coração, você não foi aí pro Peru para fazer a diferença? Aí eu falei, sim. Então, como você quer fazer a diferença sendo igual a todo mundo? Aí depois dessa, né, o que a gente faz? Faz nada, né? Ok, Jesus, glória a Deus. Então vamos continuar sendo destaque, né? Então, às vezes nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, mas nós estamos iguais. Falamos como elas falam, nos vestimos como elas se vestem, fazemos tudo. Como você vai fazer a diferença se você faz tudo que as pessoas fazem? Então, entenda, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você é diferente. E alguém na Bíblia que foi super diferente, eu gostaria de abrir com vocês, Paulo. O apóstolo Paulo, gente, ele foi... eu gostaria de abrir em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele teve uma mudança extraordinária. E ele fala aqui o que aconteceu depois que ele teve um encontro com Jesus. Filipenses fica lá no final da Bíblia. Capítulo 3, versículo 7. Amém? Todos acharam? Filipenses capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Então, presta atenção aqui, gente. O apóstolo Paulo está falando. O que ele via como lucro, hoje é como perda. Ele perdeu tudo, gente. Tudo é tudo, né? Se ele perdeu tudo. E tudo que ele perdeu, ele considerou como esterco, perto da grandeza, da majestade do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, né? Às vezes na nossa cabeça isso parece meio difícil de entender. Mas quando nós somos verdadeiramente transformados pelo Evangelho, o mais importante, gente, não é viver. O mais importante é ser fiel a Deus. Amém? O mais importante é você ser fiel a Deus. E era isso que Sadraque, Mesaque e Abednego acreditavam. Se eu não for fiel ao meu Deus, que eu morra. E que fé é essa, né, gente? Que a pessoa está disposta a morrer por os princípios, os valores e o que Deus manda ela fazer. E nisso, gente, sabe o que acontece? Como que eu posso dizer? A questão de você ser convertido ou de você ser convencido em Cristo Jesus. Existe uma diferença muito grande entre você ser convertido em Cristo Jesus e você ser convencido em Cristo Jesus. E é isso que eu quero focar e falar mais nessa manhã. Porque, infelizmente, as igrejas, né, não é só aqui, as igrejas em geral que eu estou falando, estão cheias de convencidos. O que é convencido, Miriam? Me fala que eu não estou entendendo a diferença de convencido e convertido. Gente, convencido é aquela pessoa que conhece Jesus, que sabe que Jesus morreu na cruz, que ele é lindo, até fez a oração do apelo, até convidou Jesus para entrar no coração, mas não firma um senhorio de Cristo. O que é o senhorio, Miriam? Quando Jesus é o nosso Senhor, nós obedecemos o que Deus fala. O convencido não obedece o que Deus fala. O convencido sabe de tudo, reconhece que Deus é grande, mas não obedece o que a Bíblia fala. Não obedece o que Deus manda ele fazer. Nós vemos isso aqui com o rei Nabucodonosor. Depois que ele viu que Sadraque, Mesaque e Abednego saiu da fornalha lá, sem acontecer nada, ele reconheceu. Ele falou, nossa, esse Deus de vocês é bom mesmo, né? Olha,
mas ele não foi convertido. Ele foi convencido, porque depois... Às vezes nós passamos anos e anos na igreja e não tivemos uma mudança radical de vida. Nós estamos na igreja anos e anos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Fazemos o que o mundo faz, fala o que o mundo faz, né? Nós relativamos. A gente está vivendo numa geração que relativiza tudo. Eu não sei se você já percebeu isso. Não, mas isso aqui é pecado naquela época. Agora nós estamos no ano 2000. Isso não é pecado. Tudo bem de eu fazer isso. Né? Nós vivemos uma vida com mentiras, com engano, com prostituição, com roubo. Ah, não, mas eu estou indo na igreja. Todo domingo eu estou lá. Nós vivemos o quê? No piloto automático. Nós fazemos tudo o que o mundo faz, mas não obedecemos a Deus. É muito triste, mas é verdade. Eu gostaria de ler com vocês João. O que Jesus fala sobre nós obedecermos o que ele fala? João capítulo 14. João capítulo 14. Hoje o Senhor quer que você reflita como que está a sua vida hoje. Será que você tem obedecido realmente a Deus ou você tem feito o que o mundo quer? Você tem se influenciado pelas coisas que as pessoas falam? João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Vamos para Lucas agora. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e a pratica. Então ele vai falar aqui, as pessoas que ouvem o que Deus, vai até Jesus, ouve o que ele fala e pratica, obedece. É como um homem que constrói uma casa, que cavou o fundo e colocou um alicerce na rocha. Quem que é a rocha? É Jesus. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estavam bem construída. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, né? E não as obedecem, é como um homem que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e não a obedecemos, vai vir a torrente, vai vir tudo e nós não vamos estar firmes. Porque aqui está falando, se você pratica as palavras do Senhor, você vai estar firme. Pode vir chuva, pode vir fornalha, pode vir tudo. Não, mas eu estou obedecendo ao meu Senhor. Eu estou firmado num alicerce, na rocha que é Jesus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, gente, eles estavam obedecendo Deus desde o capítulo 1. Vocês lembram que eles não queriam se contaminar com os manjares do rei ali? Eles falaram, nós não vamos comer o que o rei come. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não comeram. Então, eles já estavam o quê? Tendo uma vida de obediência e de prática. E eu gostaria, né, que você entendesse. Talvez você fale assim, nossa, Miriam, eu estou anos e anos na igreja e talvez não está acontecendo nada na minha vida. Será que você tem ouvido ao Senhor? Será que você tem praticado? Será que você tem obedecido ao Senhor? E essa questão em relação a obedecer, algo que a gente precisa entender é o seguinte, que existem mandamentos gerais, né? Por exemplo, amar o seu Deus de todo o seu coração, todo mundo tem que amar. Amar o seu próximo como a ti mesmo, todo mundo. Mas às vezes Deus está mandando você fazer algo específico e você não está
fazendo. Às vezes, existem coisas que o que Deus vai mandar eu fazer não vai ser o mesmo que o meu pai, não vai ser o mesmo que o Zé, né? Não vai ser o mesmo que o Henry, porque Deus, ele nos trata de uma forma subjetiva. O que é uma forma subjetiva? Cada um tem um jeito, Deus sabe como falar com você, Deus sabe o que pega na sola do nosso sapato. Ó, isso aqui eu sei que Deus, ele trata cada um do jeito que você entende. Amém? E algo que a gente precisa entender, que obedecer tem muito a ver com o amor. Eu gostaria de ler mais um versículo que fala sobre obediência, que está lá no final da Bíblia. 1 João. Antes de Apocalipse, lá no final. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu sei que está muito calor, daqui a pouco a gente já está acabando. Não vamos precisar fazer almoço hoje, né? Que bênção. Amém? Todos acharam? 1 João, capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, ama também o que lhe foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Por isso, nisso consiste o amor a Deus. O que consiste, né? Do que é feito o amor a Deus? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Às vezes é difícil obedecer a Deus, né? Mas quando nós amamos, nós não vamos fazer com pesar. Eu acredito que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo para aquela fornalha, eu tenho certeza assim, né? Eu acho, né? Porque eu não posso ter certeza, né? Mas eu acredito que eles estavam com o coração a mil. Que a ânsia, se eles tivessem pressão alta, diabetes, eu tenho certeza que estava tudo no alto. Imagine você indo para a sua morte praticamente. Mas eu tenho para mim que eles não foram reclamando. Porque se eles tivessem ido reclamando, você acha que Deus ia salvar eles na fornalha? Deus podia ser misericordioso, é claro, né? Mas eu acredito que eles não foram murmurando. Ah, tá vendo, ó, Deus, a gente fica obedecendo você e estamos indo para a fornalha. Eu acredito que eles estavam crendo no milagre até o fim. Não estavam fazendo com pesar. Ah, nós temos que ir para a fornalha, né? Porque nós decidimos obedecer esse Deus. Olha aí, vamos ver o que vai acontecer. Não, eu tenho certeza que eles estavam confiando no Senhor. E a pergunta que eu quero... o cara que levou eles morreram, né? Com certeza... mas eu acredito que não tinha murmuração no coração dele. Isso agora é uma opinião minha, tá, gente? Não está na Bíblia, né? A gente vai lendo a Bíblia e vai tirando algumas conclusões, certo? Mas algo que eu acredito que eles estavam crendo até o fim. Mas o coração deles, com certeza, estava quase saindo pela boca. Eu acredito que sim. E eu quero te perguntar hoje, como que está o seu amor por Deus? Amor, né? Eu sempre falo que amor é uma decisão. Porque você decide amar a pessoa que você está todos os dias. Né? Você decide amar Deus todos os dias. Você decide ter uma relação com Deus. Você decide ler a Bíblia. Você decide orar. Você decide vir à igreja. Como nós começamos lá no começo, decisões. E o amor não é diferente disso. O amor, você decide, né? Quando você tem um relacionamento, você tem outra pessoa, você decide estar com aquela pessoa. E a minha pergunta é, será que você tem decidido obedecer a Deus? Será que você tem decidido estar com Deus, ter um relacionamento com Deus? E por último, aqui que eu quero falar com vocês, que nós vemos em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram ousados. Eles tiveram coragem, mesmo não tendo o controle de tudo. Eles não tinham controle da situação e eles estavam correndo risco de vida. Mas eles decidiram ser ousados. Né? Nós lemos lá no versículo 15. O que ele fala para o rei? Olha, rei, nós não vamos dar satisfação para você. Nós não temos nada para falar com vocês. Que ousadia é essa e que petulância é essa de falar para o rei? Nós não vamos fazer, não vamos te dar satisfação. Eles tiveram coragem.
Né? Será que eu e você teríamos essa mesma coragem se nós não tivéssemos o controle da situação? Porque quando você tem o controle de uma situação, você se sente confortável. Né? Por exemplo, eu estou aqui na minha igreja, está tudo bem, tudo. Mas quando você está num lugar que você está correndo risco de vida, você pode morrer a qualquer momento. E, infelizmente, existem muitas pessoas que são controladoras. Né? O que são aquelas pessoas controladoras? Que tem que ser tudo do jeito, da forma dela, na hora dela, porque ela não quer ser pega de surpresa. Porque se ela for pega de surpresa, ela não vai saber o que ela vai fazer e ela vai ficar numa ansiedade, numa angústia. Né? Infelizmente, as pessoas que são controladoras, elas sofrem. Né? Eu atendo como psicóloga e às vezes vem casos de pessoas que querem controlar tudo. E elas sofrem porque nós não conseguimos controlar tudo, gente. Infelizmente ou felizmente, vai depender do ponto de vista. Mas se nós, eu acho que o mundo, nesses últimos 3 anos, deixou isso bem claro para a gente. Né? Pandemia. Antes da pandemia, todo mundo fazia o que queria, na hora que queria. Começou a pandemia, o Covid, ninguém sai de casa. Né? Que controle você tem da sua vida? Você tem que ficar em casa, você não pode sair. Então, é algo para a gente entender. Será que você está querendo ter o controle de tudo? Será que você está assim, não, eu preciso ter o controle, eu não posso soltar. Saiba que uma pessoa controladora, ela sofre. Porque, infelizmente, nós não temos o controle de tudo. E para você ir em paz para a fornalha, né? Nós acreditamos que tinha algum tipo de paz ali. Não sabemos como, mas provavelmente tinha. Mas para você ir em paz ali, nós temos que dar o controle para Deus. Entenda que para você passar por uma luta, por uma tribulação, por um vale, por uma fornalha, não sei o que você está passando a sua dificuldade. Para você passar em paz, você tem que dar o controle da sua vida para Deus. E a paz que eu falo aqui, gente, não é para você não fazer nada. Eu estou em paz aqui, paz e amor. Olha, eu vou passar aqui pelo vale na paz, sem fazer nada. Não. A paz é você fazer o necessário, sem peso, sem ansiedade, sem angústia, sem dor no peito, sem suando. Ai, meu Deus, estou passando pelo vale. Meu Deus, eu estou indo lá para a fornalha, não sei o que vai acontecer. Ai, meu Deus, começa a dar falta de ar, crise de ansiedade, vai para o hospital, não tem nada. O que acontece? Você não entregou o controle da sua vida na mão do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque às vezes nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos ter o controle e falar, Deus, deixa aqui comigo, viu, Deus? Não precisa essa parte aqui da minha vida, às vezes não é todas, são algumas só. Deixa aqui nessa área, Deus, fica tranquilo que eu sei que eu vou resolver, não é? Mas Deus quer que você entregue hoje todas as áreas da sua vida, o controle na mão dele. E aí, será que você está disposto a entregar o controle da sua vida na mão de Deus? Porque quando nós decidimos ser fiéis, não ter medo de ser diferentes, e entregar o controle na mão de Deus, o controle na nossa vida, nós podemos passar por fornalha, por cova, por gigante, por perda, por luto, por decepção, por traição, por tudo isso. Mas existe o quarto homem da fornalha. Existe um homem, um quarto homem da fornalha que vai estar lá para te livrar, que vai estar lá para te ajudar, que vai estar lá para te dar uma saída, que vai estar lá para te dar uma solução. Existe um quarto homem na fornalha. E algo interessante que nós vemos aqui, eles, né, o quarto homem livrou eles da fornalha, eles saíram da fornalha, e lá no final do versículo, do capítulo 3, o rei promove. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram promovidos, certo? E é muito bom nós sermos promovidos na nossa vida aqui terrena, não é? Você ser promovido de emprego, ser promovido de um relacionamento, né? Às vezes é namoro, aí depois promoveu para noivo, depois promoveu para casamento. Talvez ser promovido de uma função. Você era só marido, aí a sua esposa ficou grávida, você virou, né? Foi promovido para pai. Tudo isso, gente, é muito bom, é muito legal. Mas você ser promovido para a eternidade com Jesus, isso não tem preço. O Senhor Jesus, ele quer nos promover daqui para a eternidade.
Amém? Eu não estou falando que é ruim, que nós não podemos ter coisas nessa vida, né? Que você, né? Nós oramos aqui para que você seja próspero, para que você conquiste coisas lindas e maravilhosas na sua vida, né? É bom fazer aniversário. Hoje nós vamos comemorar aqui o aniversário do bispo. É bom nós comprarmos o que a gente quer, ser próspero, ter uma casa boa, um carro bom, né? Ter uma família, comprar o que você tem vontade, estudar, viajar. Isso é tudo muito bom, gente. Mas nada disso se compara quando nós somos promovidos para a eternidade com Jesus. Nada se compara, nunca se esqueça disso. Eu gostaria de ler Filipenses capítulo 1, que o apóstolo Paulo ele fala muito bem sobre isso. Filipenses capítulo 1, que fala sobre essa questão de sermos promovidos para a eternidade. Filipenses capítulo 1, versículo 19, a gente vai ler o finalzinho do 18, que diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha salvação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que você tem vivido uma vida dessa? Olha, para mim viver é Cristo, mas se Ele quiser me chamar, se acontecer alguma coisa comigo, o meu morrer é lucro. Sabe o que acontece? Eu quero te dizer, né, algo. Não viva a sua vida no piloto automático. Sabe? Não viva a sua vida só convencido de que Jesus é o Salvador e de que Ele é lindo. Ai, que bom que Jesus morreu, né? E sim, viva uma vida de obediência. Viva uma vida de intimidade com Jesus, juntando tesouros no céu. Eu gostaria de ler esse último versículo aqui para a gente estar orando. Mateus capítulo 6. Sabe, a gente viver a vida aqui com tudo que a gente tem direito é muito bom, é tudo lindo e maravilhoso, mas nada disso se compara com a eternidade com Jesus. Nada disso. Se você viver muito aqui, você vai viver o quê? 100 anos? Os mais sortudos aí vão viver o quê? 100 anos? O que é 100 anos perto da eternidade com Jesus? Me fala. Nada. Então, vamos ler Mateus 6, versículo 19. Olha o que fala Mateus 6, capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde que está o seu coração? O problema não é nós termos coisas materiais, gente. Entenda o que eu estou falando. O problema é o seu coração estar nas coisas materiais. Entende? Então, talvez se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem com o coração deles nas coisas materiais, na posição social sociais que eles tinham ali, eles iam falar, não, então vamos se prostrar. Mas o coração deles estava em agradar a Deus. O coração deles estava em, olha, eu tenho princípios e valores e eu não vou abrir mão disso. E algo, né, para a gente se perguntar, eu acredito, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego falam, se 20 morrer na fornalha, eles tinham certeza para onde eles iam. Se eles estavam tão convictos de tudo isso, né, eu tenho certeza que eles sabiam para onde eles iam. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, se você morrer hoje, eu não quero que isso aconteça, amém? Mas caso você morra hoje, você tem certeza para onde você vai? Né? Eu sei que talvez isso não é muito bom da gente se ouvir,
né? Porque as pessoas não gostam de falar da morte, né? As pessoas não gostam de ouvir, um dia eu vou morrer. Mas a única certeza que todos nós aqui temos, que estão aqui, todos que estão respirando, é que um dia nós vamos morrer. E a pergunta é, você tem certeza para onde você vai? Você tem convicção que se você morrer hoje, você vai estar com Jesus? E eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham essa convicção. Olha, Deus, ele pode nos salvar, mas se ele não nos salvar, nós vamos para a fornalha. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Talvez você gostaria de ter ouvido coisas mais gostosas hoje. Talvez você, com as perguntas que eu fiz hoje para você, você foi um pouco confrontado. Você ficou um pouco, talvez, inquieto. Talvez, nossa, mas por que ela está falando isso? Por que ela está falando que eu preciso obedecer? Por que ela está falando que eu tenho que ser diferente? Talvez eu fiz perguntas aqui que, de alguma forma, você ficou incomodado. Mas eu quero te dizer, o Evangelho do Senhor Jesus é confronto. O Evangelho do Senhor Jesus sem confronto e sem mudança de vida não é o Evangelho. Talvez você está anos e anos na igreja e está apenas convencido de que Jesus é o seu Salvador. Mas hoje Ele quer que você tenha uma conversão genuína. E hoje eu quero fazer alguns apelos. E o primeiro apelo, eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados, né? Que os intercessores aí estejam orando. Eu quero fazer o primeiro apelo para aquelas pessoas que não têm certeza da salvação. Talvez você, se você morrer hoje, você tenha dúvida se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Hoje esse é meu primeiro apelo. Você que tem dúvidas se você está com a salvação ou não. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Todo mundo de olho fechado, por favor, abaixa a cabeça. Não precisa ter vergonha. A vergonha é ir para o inferno sem saber se você está salvo ou não. Hoje o Espírito Santo está aqui, ele quer que você saia daqui com essa convicção, que caso aconteça alguma coisa, você vai para o céu. Amém? Todos de olhos fechados, levante a sua mão, nós vamos fazer uma oração, você vai repetir comigo essa oração, amém? Esse é um momento muito sério, porque às vezes nós não temos essa certeza, e você tem que viver com a certeza que caso aconteça alguma coisa, você vai para o céu, que o Senhor Jesus vai estar te esperando lá. Amém? Você que levantou a sua mão, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero confirmar, ter a certeza da minha salvação. Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim e levou os meus pecados. Jesus, escreva hoje o meu nome no livro da vida. Jesus, hoje eu me comprometo em viver uma vida em obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O segundo apelo eu quero fazer para você que quer renovar a aliança com o Senhor Jesus. Talvez você tenha certeza da salvação, você sabe para onde você vai, mas você não está obedecendo o que Deus está mandando você fazer. Talvez você, Jesus, eu te amo, eu sei que eu vou, mas eu estou dando mancada, eu estou falhando contigo, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Agora é para você que quer realmente se comprometer em obedecer e viver o senhorio de Deus na sua vida. Amém? Você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não te obedeci, que eu não fiz aquilo que o Senhor pediu para mim fazer. Me perdoa, Senhor. Mas hoje, eu quero renovar a minha aliança contigo. Jesus, eu vou me comprometer em cumprir todos os seus mandamentos. E tudo aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Eu não vou ter medo de ser diferente
e de ser fiel a Ti, em nome de Jesus. Amém. E o último apelo, né? Você pode até ficar em pé se você quiser. Você que quer entregar o controle da sua vida para Deus. Porque às vezes você já aceitou Jesus, você sabe que se você morrer você vai para o céu, você está obedecendo, mas às vezes você quer ficar com o controle. Você quer ficar com o controle da sua vida na mão. Você fala, você não está deixando Jesus fazer o que Ele precisa que faça na sua vida. Que você possa se colocar de pé. E nós vamos orar. Você vai falar, Jesus, eu quero entregar o controle da minha vida nas tuas mãos. Jesus, eu não quero fazer o que eu acho que é certo, que é bom para mim, porque o Senhor vai além da minha capacidade, o Senhor vai além daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que você possa repetir essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Jesus, eu não quero mais controlar todas as situações da minha vida, porque isso me desgasta, isso me deixa triste, isso me deixa cansado, e eu quero entregar nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes eu não sei, mas tu sabes, Jesus. Então, toma o controle da minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos fazer uma oração final aqui. Eu sei que todo mundo, né? Fica de pé no seu lugar. Vamos estar finalizando aqui. Eu vou estar orando tudo que eu falei e você vai falando aí. Talvez a gente fez uma oração, você repetindo. Mas você pode falar, Jesus, me perdoa porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Jesus, ele procura, não são orações lindas e maravilhosas. Sabe o que Jesus procura? Sinceridade. Jesus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você fala, ai Miriam, mas eu não sei orar. Não, você ora do jeito que você sabe. Sabe quando você vai falar com o seu melhor amigo? É assim que você fala com Jesus. Então você vai falar, olha Jesus, você me perdoa porque eu fiz isso. Você sabe o que Deus mandou você fazer e você não fez. Deus sabe os dias que você teve vergonha de Deus, talvez. Teve vergonha de ser diferente. E hoje você vai falar, eu vou estar orando aqui. Você abre o seu coração. Não ligue para quem está na sua direita, na sua esquerda. Amém? E fala com Jesus, porque Ele está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Ele ama a sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, Jesus. Muito obrigado que o Senhor é um Deus bom. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor é um Deus que não desiste de nós, Senhor. Às vezes nós decidimos não ser fiéis. Às vezes nós não somos fiéis contigo, mas o Senhor continua fiel conosco, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Que nessa manhã o Senhor venha nos ajudar a tomar as decisões certas. Que o Senhor venha nos dar sabedoria do alto para nós fazermos aquilo que o Senhor quer que nós fazemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos impeça de ser influenciado pela mídia, ser influenciado pela TV, ser influenciado pela internet, Senhor. Nós queremos ser influenciados pela tua palavra. Nós queremos ser influenciados por aquilo que o Senhor fala conosco, Senhor. Nos ajuda, nos dê força, Senhor. Nos dê, Senhor, força para sermos homens e mulheres honrados, homens e mulheres que têm princípios e que têm valores, Senhor, e que vão ser fiéis até o fim, custe o que custar, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. Nós não queremos pecar e ficar nos justificando. Nós não queremos pecar, ai Jesus, mas eu pequei porque olha o que aconteceu com a minha vida, olha como minha vida está. Senhor, nós não queremos nos justificar, nós queremos nos arrepender hoje, Senhor. Nós queremos nos arrepender hoje pelos nossos pecados. Se nós falamos o que não te agradou, se nós fizemos o que não te agradou, Senhor, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia da nossas vidas, Senhor. Nós precisamos nos arrepender nessa manhã, Jesus. Venha com arrependimento na vida de cada um, porque sem arrependimento não existe mudança de vida, Senhor. E nós queremos ter mudanças de vida, Senhor. Nós queremos ser realmente cartas vivas do Evangelho. Nós queremos nascer de novo, Jesus. E se às vezes nós não nascemos de novo, se nós ainda não mudamos as nossas atitudes, se nós não fomos transformados verdadeiramente hoje, que o Senhor venha hoje, Senhor,
Senhor nos transformar. Hoje nós queremos ser transformados. Hoje nós queremos ser libertos. Hoje nós queremos entender que o mais importante é ser fiel do que viver, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser convencidos que o Jesus morreu na cruz. Nós queremos ser convertidos. Nós queremos ter uma mudança de vida radical. Nós queremos viver uma metanoia, Senhor. Que o Senhor venha visitar cada um. Dê força, Senhor, para eles obedecerem o seu nome. Dê força para eles mudarem de atitude, Senhor. Dê força para eles fazerem aquilo que o Senhor já está falando há anos para eles fazerem e eles não estão fazendo, Senhor. Dê força, dê coragem, dê ousadia, Senhor. Nós não queremos ser crentes covardes. Nós não queremos ser crentes mimimis. Nós queremos ser crentes de verdade. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós queremos obedecer o Seu nome, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar hoje, Senhor. Nós queremos firmar o nosso senhorio, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor por Ti, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Senhor. Nos perdoa se nós não estamos orando o suficiente. Nos perdoa, Senhor, se nós não estamos lendo a Bíblia o suficiente, Senhor, porque nós queremos ter um relacionamento contigo. Nós queremos ouvir a Tua voz todo dia. Como o Senhor vai nos influenciar se nós não estamos lendo a Bíblia? Como o Senhor vai nos influenciar se nós não estamos orando, Jesus? Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque nós não queremos ter o controle de tudo, Senhor. Nós não conseguimos ter o controle de tudo, Senhor. Que nós possamos entender isso hoje, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, que o Senhor tem muito além do que estamos pedindo, pensando ou imaginando. Senhor, que eles possam entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que eles possam entender que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, mesmo que na nossa pequenez, mesmo que na nossa limitação nós não entendemos nada. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus fiel, o Senhor continua sendo Deus maravilhoso. Que nós possamos nessa manhã entender que o Senhor nos ama, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, Senhor. Que hoje eles possam estar dispostos a viver uma vida de conversão genuína. Amém. É isso que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Libera o Teu poder, libera a Tua glória nessa manhã, amém, Senhor, e que cada um não saia da mesma forma que entrou, Jesus. Que nessa semana o Senhor venha falar com eles, Senhor. Que nessa semana o Senhor dê o sinal do Teu favor para a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Que eles possam ver que realmente Deus é o Senhor. Fala com eles, Jesus. Se revela a eles que eles tenham experiências contigo, Senhor. E que na semana que vem tenha testemunhos do que o Senhor vai fazer. Com a obediência, com a vida em santidade que eles vão tomar, que eles tomaram atitude hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Jesus. Muito obrigado que o Senhor me escolheu, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor me escolheu antes de eu te escolher, Jesus. Muito obrigado que o Senhor me amou primeiro, antes mesmo de eu te amar, Jesus. Eu tenho o meu coração grato, Senhor, eu amo e eu declaro que eu sou 100% dependente do Teu favor, Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado com a minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, aplauda o Senhor.